Começa agora mais uma comissão de inquérito das manhãs 360 hoje. É a nossa convidada Ana Cavalieri, especialista em relações internacionais. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Bom dia, já entrou no espírito. Já entrou no espírito a dançar, com a sim. musiquinha. Espírito matinal. Exatamente. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. São 5 perguntas, 5 pontos por cada resposta certa, ou 2 pontos se acertar, se pedir ajuda e acertar. Muito bem. Vamos a isto? Estou pronta. O meu cérebro de atenção normalmente demora algum tempo A acordar? A acordar. despertar? Vamos lá, vamos despertá-lo. Vamos lá. Em 100 anos da história do Nobel, quantas vezes é que o da Paz não foi atribuído? Pode ser, podemos dar aqui um intervalo para ser mais fácil. Ok, isto é muito específico. Eu vou dizer talvez 4 vezes. Mais. Eu vou dar aqui um intervalo de 5 a 10, de 15 a 20 ou de 20 a 25. Vá, não conta como ajuda porque esta era complicada. Sim, eu naturalmente também diria uns 4 ou 5. Foi mais do que isso. Pronto, Bem eu iria então bem aos mais. 5 a 10. Não, meu Deus. Um bocadinho mais. Mas o que é que se passou no mundo para não quererem Em dar 100 esse anos, prémio? em 100 anos. Parece que houve para aí umas guerras. Umas e tal. guerras. Certo, eu sempre pensei que mesmo em termos de conflitos alguém se iria Destacar. marcar e Pois, destacar não. pela paz. Não foi sempre assim, não. 2 guerras mundiais, Exatamente. bem, uma guerra mundial, porque são 100 anos, nós Sim. já passámos esse ponto. Também houve ali a Guerra Fria, que politicamente poderia ser um pouco. Então vamos à opção do meio. 15 a 20. 15 a 20. É isso Muito mesmo. bem. Sem ajuda. 19 vezes. Sem ajuda. Quase sem ajuda. 19 vezes. E eu 19. impressionante, É não mesmo. Ainda é? por Mas cima, estou- encostado ao limite superior. Encostado aos 20. Exato, não é? mas a Então, Guerra não. Fria deve ter sido politicamente muito complicado estar ali a dar. Teríamos de ver quais são os anos verdadeiramente, mas a Guerra Ia ser Fria. quase um campeonato. A última não é? vez que não foi atribuído foi em 1962, Pronto. no auge da guerra do Exatamente, Vietnã. exatamente. A Ana Cavalieri é uma conhecedora da política norte-americana. Há quem diga que esta possa ser uma das ambições de Donald Trump, o Nobel da Paz. Faz a mesma leitura. A Netanyahu acabou de referir isso, que queria, no fundo, propor essa seleção, e eu penso que não. Isso é absolutamente impossível, na medida em que, mesmo que quem é maga pense que ele está a fazer alguns avanços, é certo, na guerra da Ucrânia e da Rússia, nem por isso. Não está a ter Eu sucesso penso que a queria. elite política internacional que acaba por decidir isso não irá dar nunca Donald Trump. Mas é impressionante porque, por exemplo, Obama recebeu. Também muito criticado, não? Foi exatamente, Foi um até bocadinho porque nesse mandato onde ele recebeu, ele bombardeou para aí 6 países. Só em 2015 ou 2016 foram cerca de 7 países que ele bombardeou. E então é sempre interessante ver como muitas vezes as seleções não se coadunam com aquilo que são as políticas internacionais, mesmo que estão a ser feitas. Ora, muito Seguimos bem. em frente com 2 pontos. Trump ficará um bocadinho triste, mas Sim, até porque Ele- aquela expressão que ele usa, que tem utilizado o paz pela força, deita aqui por terra, se calhar. Não é? Sim, Qualquer e vamos lá ver hipótese também. de- Seria um pouco absurdo. Vamos em frente? vamos. Vamos em frente. Ana, quantas mulheres já exerceram o cargo de vice-presidente dos Estados Unidos? Vice-presidente dos Estados Unidos, eu penso que nenhuma. Não? Então, não está. Pera lá. Vamos Quanto- só recuar uns Sim. anos. Poucos anos. Poucos anos. Vice-presidente. Vice-presidente dos Vice-presidente. Estados Unidos. Não, vamos então, eu vou. Durante Obama não foi, de certeza, porque isso foi Joe Biden, Trump também não, Bush também não. Mas falhou aí no meio. Mais recente. Vamos recuar. Trump, Antes de Trump. antes de Trump. Biden. Quem Sim. foi aí? Então, eu acho que a Ana está a ter uma branca mesmo. Eu estou a ter uma grande Amanhã. branca. Amanhã. Pois é, Kamala Harris, oh meu Deus! Eu falei com ele. Eu falei sobre ela durante um ano inteiro, mas o problema da Kamala E Harris. depois foi candidata, claro. E não é isso. O problema de Kamala Harris é que esteve muito desaparecida. Há vice-presidentes que são muito impactantes. Ou seja, não, mas isto foi mesmo uma branca. Pois, nós sabemos que sim. Existem vice-presidentes, como por exemplo o Dick Cheney, que era muito impactante. Sem O próprio dúvida. Joe Biden é impressionante. Ele Tinha um teve o seu protagonismo muito marco grande. político. Kamala Harris, durante a sua vice-presidência, foi posta muito às margens. É verdade. Sim, a grande pasta que ela teve foi sobre a imigração e isso complicou-lhe um pouco. Exato. Ainda assim foi candidata depois. Pois é Exato. isso. A última grande memória que temos dela em termos de ação é de facto a candidatura, o embate com Donald Trump. Estou aqui uns nervos, né? Isto é um Não, é inquérito. Eu terrível penso isto é isto, pior é que o terrível. oral da minha universidade. E a esta hora. Uma das áreas de estudo da Ana é precisamente a área das mulheres. O acesso aos cargos de topo, mesmo em países desenvolvidos, democracias, continua a ser muito difícil ainda.
Eu penso que sim. Aqui há razões, eu não quero ser muito filosófica, há razões históricas de discriminação patente e latente, mas mesmo, por exemplo, em países em que normalmente se faz um grande esforço para incluir mulheres através de sistemas que algumas pessoas não concordam, outras pessoas são muito apoiantes desses sistemas, como cotas, por exemplo. Continua a ser difícil conseguir uma paridade, mas nós temos bons exemplos na Europa de presidentes, primeiros-ministros. Muitas vezes o que acontece é quando uma mulher de facto consegue ter esse cargo, mas faz parte da força política que normalmente nós não gostamos, normalmente nós, estou a falar naturalmente aqui de forma indefinida, não? Claro, cada um de nós. Se quiser, muitas vezes não se celebra essa vitória porque, no fundo, determinamos que as políticas que essa senhora vai perseguir são contra as mulheres. Nomeadamente, por exemplo, Margaret Thatcher, que é um dos casos mais famosos de alguém que chegou ao topo da política britânica, é muito criticada, talvez, por ter tido uma postura muito masculina de liderança, por exemplo. Sendo certo, foi um grande marco. Acha que sim? Acha que foi muito masculina? Eu não gosto de associar esses tratos de masculinidade e feminilidade. Eu penso que ela era uma mulher conservadora, mas lá está, há muitas mulheres que são conservadoras e há muitos homens que são ultra progressistas e liberais. O que acontece muitas vezes é que tem sido um padrão, por exemplo, Merkel também era conservadora, nós temos também a Meloni neste momento, que é uma líder conservadora. Parece que muitas vezes existe assim, até em partidos conservadores, a oportunidade de mulheres, normalmente, mas a política também, em regra geral, é preciso ter assim um certo estofo emocional que muitas vezes é associado a uma certa masculinidade de proclividade temperamental. Mas depende muito. Naturalmente... Mas diria que há lideranças femininas e lideranças masculinas. É possível distingui-las assim? As pessoas gostam de muitas vezes associar que quando as mulheres estão em lideranças haveria menos guerras, haveria menos conflitos, haveria mais empatia. Mas a empatia também pode ser patológica. A empatia também muitas vezes pode, por melhor intenção que a pessoa tenha, na execução da política, ter maus resultados. Eu penso que o bom senso seria aquilo que devia ser definidor. Mas é preciso também referir que a pessoa para se dedicar à política precisa dedicar muito do seu tempo a pensar em algo que não seja às vezes as suas prioridades familiares. E o que acontece é que num mundo de plena liberdade, muitas vezes as mulheres decidem não ir para um espaço de sacrifício e de exposição pública, porque, por exemplo, o que acontece muitas vezes é que a política leva uma exposição que é muito agressiva e uma mulher, simplesmente, muitas vezes não quer passar por isso. Não quer ser insultada, não quer ver a sua vida privada exposta, provavelmente pensa que aquilo que será o seu melhor equilíbrio de vida pessoal e vida profissional é ter tempo para dedicar não só ao lazer, à sua família e também à sua profissão, mas de uma maneira equilibrada, e muitas vezes a política não possibilita esse equilíbrio. É muito cansativa. E é mais exigente para as mulheres do que para os homens? Eu penso que é muito exigente para os homens, mas eu penso muitas vezes que as mulheres têm menos... não estão para se sujeitar a coisas que são muito agressivas. Por uma questão, podemos pensar se é cultural, se as mulheres estão condicionadas a culturalmente não querer ser sujeitas a essa agressividade, ou mesmo podemos dizer que as mulheres são mais bem sensatas. Mais sensatas, quero dizer. Desculpa, isto é de manhã. Estou a perguntar isto porque o aspecto físico é muito mais valorizado e às vezes é muito mais denegrido quando estamos a falar de uma mulher com exposição pública, sem dúvida, na atividade raramente se comenta a gravata de um homem, mas a roupa da mulher muitas vezes. Isso é muito verdade. E eu penso também que não só o aspecto físico, mas muitas vezes os insultos de base sexual são muito violentos psicologicamente para uma mulher ouvir. Mas também é verdade que homens, e eu conheço-os muitas vezes, homens que estão na política, que também na internet são insultados pelo seu físico, é de uma maneira muito violenta. Isto é horrível. A política no âmbito das redes sociais é também algo muito violento. Mas as mulheres têm não só a parte do físico, mas a parte da conotação da violência sexual, que isso é muito traumatizante. E isso é uma grande diferença. E pode ajudar a explicar até alguns desses fenómenos. Vamos seguir. 7 pontos. Meu Deus, está uma vergonha. Não está nada. Aquela da Kamala Harris, os meus pais estão a ouvir neste momento, só a ver o que é que se passou. Claramente que foi uma branca, não tem problema nenhum. Só perdeu 3 daquilo que era o potencial máximo. E este aqui, se é ouvinte da Rádio Observador, vai saber assim num instante, porque o Observador estreou ontem um novo podcast Plus.
1983, Portugal à queima-roupa, e que narra 2 atentados internacionais que tiveram palco em Portugal, em 83. Só precisamos que nos digam deles. Antes de mais, eu não era nascida. Claro que não. E tenho um pouco conhecimento daquilo que são atentados internacionais. Não foram americanos. Bem, houve não sei, Papal, será? Não. Em 83 não foi. Não foi, nem chegou nenhum mas que... estiveram ligados a acontecimentos, à geografia do Médio Oriente. Sim, e a conflitos no Médio Oriente. 83. Em 83. Vamos pensar. Médio Oriente, isso já é uma grande ajuda. Claro. Porque em 83, por exemplo, foi a guerra de Yom Kippur em Israel. Algo conectado com. Israel não estaria em nada. Algumas tensões entre Iraque e Irão também. Não? Peça ajuda, sim. Então ajuda. Sim. A tomada de assalto de uma embaixada em Lisboa. Ok. O assassínio de um dirigente da OLP no Algarve, ou um ataque à bomba numa estação de comboios. Bem, impressionante. Eu não se fazia ideia que nada disso tinha passado em Portugal. Estou a ver que nós estávamos no centro daquilo que eram as tensões geopolíticas. Assim, de repente, neste país tão calminho normalmente. Mas será, portanto... não sei, eu peço imensa desculpa. Não, mas eu agora estou a terceira. Ficam destes 3? Isto é no fundo é a opção. Pode repetir já agora as opções, então. A tomada de assalto a uma embaixada em Lisboa, assassínio de um dirigente da OLP no Algarve, ou um ataque à bomba numa estação de comboios em Lisboa. Vamos, o OLP no Algarve. Aparece assim mais out of the box. Duas delas eram verdade. Aconteceram mesmo. Só o ataque à bomba numa estação de comboios não aconteceu, mas os outros 2 acontecimentos, quer a tentativa de tomada da embaixada da Turquia em Lisboa por causa do conflito com o arménio, e o assassínio de um dirigente do OLP num congresso de socialistas no Algarve. Estas 2 aconteceram em 1983. Ana Cavalieri não era ainda nascida, mas isto mudou muito até a forma como as forças de segurança em Portugal e os serviços de inteligência começaram a pensar o país. Isto aqui para falar um pouco de terrorismo. Depois do conflito na Ucrânia, deixámos de pensar tanto no terrorismo como uma ameaça e voltámos a olhar para os conflitos de uma forma, digamos assim, um pouco mais clássica? É complicado essa pergunta. Antes de mais, a grande mudança, já em 1900, a partir dos anos 90, a parte de defesa de contra-terrorismo começou a ser muito realçada naquilo que seria o tipo de estratégias das forças de segurança. Sendo certo que foi a partir, naturalmente, do 11 de setembro que tudo mudou. E muitos daquilo... E é impressionante, não é? Porque nós vemos os Estados Unidos a fazerem guerras, tanto no Afeganistão como no Iraque, que foram muito penosas, não só para o povo americano, mas também para aquilo que eram as dinâmicas no Médio Oriente. Mas nós mesmo na Europa começámos a sofrer alguns ataques que parece que depois do início dos anos 2000 terem tido muita ênfase, agora está naturalmente porque muita luta, muito da contestação, muito daquilo que foi a violência passou a estar integrada no Médio Oriente em si. Não esquecer naturalmente que, por exemplo, na Europa continua a haver vários ataques que agora estão mais ligados ao discurso da migração. Por exemplo, na Alemanha isso é algo muito frequente, porque eles receberam vários refugiados, nomeadamente na Síria, e não esquecer, por exemplo, a Síria neste momento está a ter um tempo ainda controverso de adaptação a uma nova realidade. Mas, por exemplo, em determinados países, não tanto em Portugal, mas na Europa continental, existem vários ataques que têm motivações políticas ou ideológicas ou religiosas, mas agora estão mais conectadas até com um discurso político de imigração do que propriamente um discurso de extremismo violento ou contra-terrorismo. Isso também tem a ver com o hot topic hoje em dia ser muito ligado à imigração e portanto está aí conectado. Mas sim, e depois também tem a ver com o facto, mesmo nestes países do Médio Oriente, com várias fações sectárias a combater, aquilo que são as guerras assimétricas, urbanas, onde vítimas civis, precisamente pela maneira como essas guerras são lutadas, sofrem muito. É muito difícil neste momento conseguir executar estas operações militares sem muitas vítimas civis, porque a pessoa não está a lutar contra um exército
formado com isto na guerra da Ucrânia e da Rússia é um pouco diferente, vamos lá ver. Mas por exemplo, no Médio Oriente ainda impera estas lutas contra milícias combatentes. Isso é muito. Isso muito muda as regras completamente do conflito. Sim, muda as regras e muda também aquilo que é como nós a cobertura mediática, porque é muito difícil para a nossa sensibilidade moderna aceitar a perda de vida civil da maneira como é feita. Como acontece neste momento. E nós vemos isso em Gaza e Israel. Vemos também, por exemplo, em conflitos que são menos relatados, como por exemplo no Iémen, ou também aquilo que está a acontecer na Síria, que neste momento está uma situação muito complicada. E pronto. Vamos avançar. Ana tem neste momento 9, Ana Cavalieri. Esta eu acho que vai ser relativamente fácil. Que comentador de televisão disse: o almirante está habituado a estar num ponto de comando e não a ser o homem do leme? É um jornalista, escritor com vários livros publicados. Um dos filhos é maestro. É comentador da TVI. O filho é maestro e é comentador da TVI. Filho de uma poetisa. É o Miguel Sousa Tavares. À primeira. Só faltou dizer o nome. Vocês de facto são umas fáceis. É impressionante. Mas atenção, eu sou. Isto é um escândalo. Estava a fazer uma pergunta sobre a concorrência, porque eu sou da SIC Notícias e aqui nós sabemos da concorrência. Embora as últimas sondagens sejam menos animadoras para a GoVML, está a haver um cansaço dos políticos tradicionais e um fascínio por lideranças diferentes como Trump ou Javier Milei? Essa pergunta é excelente, porque é verdade. É exatamente isso. Existe aqui, a democracia é um regime muito sofisticado. Porque é muito fácil mandar ou exercer ou expressar poder num âmbito tirânico. A pessoa só precisa de controlar algumas chaves de poder, o exército, que estão todas quem cobra escritas, impostos, estão todas identificadas. Está tudo, no fundo, ali numa sequência de incentivos financeiros óbvios. É muito fácil projetar poder. Agora, numa democracia, não só é um sistema muito sofisticado de fazer política, como naturalmente o eleitorado muitas vezes cansa-se quando os líderes políticos não estão a fazer aquilo que é melhorar as suas condições de vida do povo, quero dizer, e naturalmente muitas vezes querem respostas diferentes se acham ou determinam que as soluções políticas mainstream são ou estão corruptas, ou são ineficientes, ou acima de tudo estão a tentar fazer aquilo que se chama o gaslighting do eleitorado, dizer que aquilo que o eleitorado sente como sendo prioridades ou preocupações não existe. Não é verdade. Que no fundo vocês são ignorantes, estão mal informados, vocês, o eleitorado, e não sabem como nós, a elite política, cultural, económica, sabemos. Isso é que é o perigo da democracia. Ou seja, se eu não sou política, nem gostaria de ser, que eu acho uma vida horrorosa, mas para quem quer seguir essa vida de político, o conselho que eu daria era nunca passar uma imagem de arrogância e sempre partir do ponto de partida que, se o eleitorado está a manifestar uma preocupação ou uma vulnerabilidade, que se calhar tem razões para isso, sendo certo naturalmente é importante fazer política com dados e não arrogar-se que sabemos de uma maneira melhor ou diferente, porque é isso que normalmente leva as pessoas a seguirem para movimentos extremistas ou populistas, porque sentem, ao menos aquela pessoa compreende a minha realidade, a realidade que eu sinto no meu bairro, a realidade que eu sinto na minha família, porque muitas vezes existe a percepção que os políticos vivem em circunstâncias sociais e demográficas e geográficas de elite e que não nos percebem. E isso em democracia, quando os líderes ficam distantes do eleitorado, é aquilo que é normalmente fatal e leva depois a opções que se calhar para nós não serão aquilo que consideramos ideais. E está a acontecer em Portugal também? Está a acontecer em todo lado. Nós podemos pelo menos pensar que não somos uma exceção. Nós não somos uma exceção. Até somos uma exceção na medida em que, de certa maneira, aquilo que são os partidos considerados mais mainstream ainda continuam nesta alternância de poder. O PSD, a coligação AD, ganhou as últimas eleições. Claro. Em muitos países isso já foi um partido, já é um partido mais, talvez populista, que já imediatamente passa a ser quem está a responder àquilo que é a fúria do eleitorado. E neste momento nós até temos ainda estado dentro do mainstream. Mas... Muito bem, Ana Cavalieri. Vamos para a última questão, 14 pontos. Última questão. Jeffrey Epstein, o polémico magnata, acusado de crimes sexuais, nós sabemos que ele morreu na prisão em 2019. A pergunta é em que cidade, no fundo, em que ele estava detido e onde morreu?
Não foi. Ele foi detido em New York pelo que teria de ser aquela prisão de Rikers, não? Não tem que ser. Não tem de ser a prisão. Não tem de ser a prisão. Nem o número da cela, ok? Basta a cidade. Por acaso, será que ele foi morto nessa prisão? Mas não estou a brincar. Ou foi suicidou? Isso é a teoria oficial é que se suicidou, não é? Mas ele também, se calhar, estaria. Porque é que foi. Mas disse que foi detido? Peço perdão? Foi detido em? E estava preso em? Agora que eu não sei se porque podia ser tanto em cidade. Estava aí bem. Nova York? Ok, então Rikers, pronto. Foi no Centro de Correção Metropolitano. Volta a estar nas notícias, e esta relação entre Donald Trump e Epstein é neste momento uma dor de cabeça, se calhar a maior dor de cabeça da Casa Branca. Até onde é que poderá ir isto? Todos os dias há novidades sobre isto. Isto é impressionante, porque é uma dor de cabeça para a Casa Branca, porque é o primeiro grande tema. Já no Irão, naquela operação do Irão, começámos a ver uma fragmentação do eleitorado MAGA com o seu presidente. Normalmente eles são hiper leais a Donald Trump. Mas é este o caso que está, no fundo, a quebrar a confiança daquilo que são apoiantes com mais high profile, mais conhecidos, com o presidente. Isto tudo originou porque a Pam Bondi, que é no fundo a procuradora, exatamente, a Procuradora-Geral dos Estados Unidos, tinha dito há uns meses e tinha prometido que tinha ali a lista dos clientes, os chamados, não é clientes, mas basicamente quem é que teria recorrido a este esquema de pedofilia e tráfico de mulheres de Epstein. E que basicamente parte do pressuposto que ela iria divulgar esses nomes. Porque provavelmente, e depois também não só isso, também aquilo que foi lançado o vídeo tem aquele minuto ou 2 minutos sem imagem. Nós pensamos que é muito estranho, é uma grande coincidência. Eu não tenho opinião muito formada sobre isso, mas os apoiantes de Trump. E neste momento Trump está no fundo a referir que continuar a focar em Epstein é no fundo fazer o jogo dos democratas. Isto para um tema em que a sua base estava muito investida, porque Kash Patel, que é o líder do FBI, acabou, no fundo, lança aquilo que é o relatório a dizer que não há suspeitas de ter havido dolo naquele e que não havia nenhuma lista de pessoas envolvidas no esquema. Ao mesmo tempo que isso acontece, nós temos o Wall Street Journal que lança um artigo que refere que Donald Trump tinha contribuído para aquilo que era uma coleção de desejos de bom aniversário quando ele fez 50 anos. Mas é preciso referir para as pessoas que foi excluído já o Wall Street Journal da Casa Branca das visitas oficiais. Exatamente, exatamente. E não só isso, mas também já está a ser processado. E o Murdoch, que é o dono da Fox News, mas também tem o Wall Street Journal, também está a ser processado. Mas é preciso não esquecer que em 2002 Donald Trump dá uma entrevista em que diz: o Epstein é super simpático e, nomeadamente, é conhecido por ter um gosto de mulheres muito novas. O próprio Trump diz isso em 2002. Pelo que não está fora do conhecimento público, que eles davam-se bem, que eles estavam bem, e que Donald Trump conhecia aquilo que seria, pelo menos, os gostos de mulheres mais novas. Ele não diz menores, mas mulheres mais novas, a pessoa... ele estando nos mesmos círculos da elite nova-iorquina. Só que depois ele expulsa Epstein em 2007 de Mar-a-Lago e veda a entrada porque supostamente Epstein deu em cima, ele se tentou no fundo relacionar-se com a filha de um amigo dele. E então os apoiantes de Trump dizem que não, a partir do momento em que ele percebeu que os gostos de Epstein eram verdadeiramente menores, ele toma essa decisão de expulsar Mar-a-Lago. Enfim. Mas é uma novela que vai continuar, certamente. Certamente. Ana Cavalieri, muito obrigada por ter vindo à Comissão de Inquérito. 19 pontos. Foi bom, é esta hora da manhã. Aquela de Kamala Harris, eu vou estar o dia todo a pensar nisto, vou gozar comigo. Não há necessidade nenhuma. Todos nós estamos brancas. Obrigada. Muito obrigada. Bom dia.